Ora, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Girassol Debate nesta segunda-feira. Hoje vamos olhar para a realidade da fome em Angola, mecanismos para a sua erradicação. Temos como convidados aqui em estúdio a doutora Cesaltina Abreu, que é socióloga e também a agrônoma. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Recebemos também Vítor Panzo, consultor de agronegócio. Boa noite, bem-vindo, Vítor. Boa noite, capitão. Boa noite aos nossos telespectadores. E ainda Bernardo Castro, diretor da Rede Terra e também consultor para questões climáticas. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Muito bem, como disse, nós hoje vamos falar sobre a realidade da fome em Angola e procurar apontar mecanismos para a sua erradicação. Em Angola, mais de 1,3 milhões de pessoas, o que em termos estatísticos significa 4% da população, enfrentaram níveis elevados de insegurança alimentar aguda em 2023, segundo o relatório mundial sobre a crise alimentar, que antecipa que a situação vai piorar neste ano de 2024. Prevê-se que até 1,5 milhões de pessoas, ou 5% da população em Angola, enfrente níveis elevados de insegurança alimentar aguda neste ano de 2024, de acordo com o relatório elaborado por uma rede de 16 agências, nomeadamente a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, o Programa Alimentar Mundial, PAM, e também ainda a União Europeia. Ora, este mesmo documento sublinha que o aumento dos preços dos alimentos ao longo de 2023 foi parcialmente atribuído à desvalorização do Kwanza entre maio e julho de 2023 e também contribuiu para o aumento da fome no país. Eu começo esta abordagem com a doutora Cesaltina Abreu para percebermos na sua ótica por que temos fome em Angola. Essa é uma pergunta difícil de responder porque Angola é um país que tem todas as condições de poder dar uma alimentação de qualidade a todos os seus habitantes. Como disse, eu sou agrónoma, comecei a minha carreira no campo durante bastantes anos e em vários lugares. E depois, mesmo na componente de assistência técnica e de estudos, tive a felicidade de poder trabalhar por este país. Creio que só na Lunda Sul é que nunca tive, pelo menos, um projeto. Então, o que nós temos sobre as potencialidades do país, que já foi um exportador de alimentos, que já teve uma indústria de transformação primária que ajudava a aumentar os rendimentos dos produtores locais, e que permitia, portanto, uma oferta a praticamente todo o país, mesmo as zonas remotas, com preços que fossem razoáveis, portanto, tivessem um alcance. Então, é muito difícil, do meu ponto de vista, justificar, porque não há um impedimento técnico. Quando se falava, até ao início deste século, falava-se que o problema era da guerra. A guerra já acabou há 22 anos. E a situação não melhora, pelo contrário, piora. O índice que você referiu, capitão, de 2023, este ano já piorou. Sim. Portanto, em 2023, no índice global da fome, Angola estava no 99º lugar e agora, este ano, está na posição, no 100º a terceiro lugar. Portanto, há aqui aspectos que têm que ser analisados. Que aspectos são esses? Eu penso que há vários aspectos aqui que têm que ser analisados e penso que com uma opção que foi feita logo em 75, da mineralização da economia. A mineralização da economia de Angola, que foi para passar a ter a economia baseada essencialmente no extrativismo de novo. Quer dizer, voltámos um tempo atrás, só que aí já não era a extração do marfim ou de outras matérias, era a extração de recursos naturais. E foi principalmente na base do petróleo e dos diamantes.
não é? Mas, nós, ao ponto de nós ficarmos praticamente dependentes da exportação desses dois produtos para podermos ter, digamos, uma balança de pagamentos que se equilibrasse. Então, eu acredito que essa opção lá atrás teve e continua a ter consequências. Portanto, não há vontade política para voltar a colocar Angola numa posição de ser o produtor de alimentos, o transformador de alimentos e, inclusivamente, o exportador de alimentos que pode ser. Vítor Panzo, enquanto consultor de agronegócio, o problema da fome em Angola está intrinsecamente ligado à questão da produção ou a outros fatores que devem ser também aqui apontados? Obrigado, capitão. Vou puxar um bocadinho aquilo que estava a dizer a Cesaltina, que é uma questão muito importante. E depois passo para a pergunta que me coloca. Nós saímos, infelizmente, a nossa economia até hoje está muito presa à extração, falo da mineração, e puxo aqui a sardinha para o petróleo, que continua a representar 95% das nossas exportações. Mas se quisermos acabar com a fome em Angola, naturalmente nós temos que pagar essa parte da produção. E quando falo de produção, falo da produção de qualidade, de produção sustentável e a custos muito baixos. Se assim não o fizermos, nós não vamos conseguir acabar com a fome em Angola. E outra questão que o Governo fez, por exemplo, neste ano, ou melhor, desde o ano passado, já há mais de um ano, estamos a falar desde junho, que o Governo retirou parcialmente a questão dos subsídios aos combustíveis, não é? Que é um dos fatores que contribuiu, infelizmente, para o aumento dos preços dos produtos alimentares. Estamos a produzir com muitas dificuldades, existem questões que nós não conseguimos controlar, que são as questões climatéricas. Estamos a falar da chuva excessiva ou a falta dela. Se nós tivermos estiagem, compromete a produção. Isso, infelizmente, ninguém consegue controlar, mas vale dizer que aqui é muito importante que o Estado continue a incentivar, a promover a produção sustentável. E quando falamos disso, estamos a falar, por exemplo, daquilo que tem a ver com a distribuição dos insumos agrícolas, dos fertilizantes, por exemplo, as sementes. Foi aberta agora a campanha agrícola, isso foi na semana, sexta-feira da semana passada, sim, semana antepassada, na sexta-feira, e nós vimos que aquilo que está disponível para este ano agrícola 24-25 é insuficiente. É insuficiente. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 6 milhões de hectares de terras para serem lavrados neste período de 12 meses. Falamos de qualquer coisa como 50 toneladas, ou melhor, 50 mil toneladas de fertilizantes, que é muito pouco, tendo em conta o espectro do solo angolano, que precisa ser corrigido. Nós ainda temos muitas áreas com áreas ácidas para a produção, e se assim não o fizermos, isso vai comprometer a produção agrícola. Outra questão que não foi acautelada tem que ver também com as quantidades de sementes disponibilizadas aos agricultores. Está prevista qualquer coisa como 11,8 mil toneladas de sementes diversas, quando essas sementes, esses números deviam ser 10 vezes mais em relação àquilo que está disponível. Naturalmente que isso acaba comprometendo. Se a produção está comprometida, naturalmente que a fome em Angola vai continuar, porque há muitas pessoas que não têm acesso a esses alimentos, e aquelas pessoas que têm infelizmente a preços muito altos, que não conseguem comer num período de 30 dias, não é? Que é aquilo que se processa a nível de salário do nosso país. Em jeito de remate inicial, é o que eu queria dizer. Bernardo Castro, enquanto representante da Rede Terra e também consultor para questões climáticas, onde é que está o problema na sua ótica desta questão da fome em Angola? Do que ouvimos aqui, é uma realidade? Como contornar esta realidade? Eu lido mais com a questão de terras e a adaptação às alterações climáticas, sim. Mas a fome não é obra da natureza, não? E esse é o primeiro ponto. É obra da natureza, significa dizer que criou-se. A fome criou-se. E criou-se porque, como dizia bem a Cesaltina, ela não gosta que ele trate de doutora, né, professora? Não, professora. Professora, assim, né? Então,
Todo mundo gosta de ser professor. Realmente, a fome em Angola não teria justificação alguma. Não teria, porque temos todas as potencialidades, todas as condições para que cada um tivesse um pouco de comida à sua mesa. Mas temos fome porque há injustiça, não é? A injustiça, esta é a palavra certa. Portanto, estamos a criar muitas margens humanas porque a riqueza está concentrada exatamente num pequeno grupo de pessoas nesse país. E a questão aqui é como redistribuir, não é? O que temos ou o que pequenos grupos têm para com os outros que têm dificuldades, portanto, de ter comida à mesa. Mas isso não sei. Esta é a grande questão. E isto é claro que toca muitos aspectos quando falamos da fome, e aqui também concordo sim, toca muitos aspectos. Há que, digamos assim, nós estamos não sei se o modelo de produção e consumo que adotamos é efetivamente isso que nos está a levar para o ponto que nós estamos. Existe um modelo? Qual é o modelo que nós adotamos? Não, o problema é que, pronto, nós também quebramos, digamos assim, o contrato com a natureza. De que maneira? O contrato com a natureza. Os links com a natureza. Isso é assim, é natural. Quer dizer, nós quebramos o contrato com a natureza e o contrato social também. Portanto, não há... O que nós fazemos está a pôr em causa, digamos assim, aquilo que são as fontes de rendimento e que criam links para a sustentabilidade, não é? Enfim. E depois, falta o amor, solidariedade com os outros que não têm, não é? Porque é verdade que estamos em diferentes posições, mas quando nós temos a riqueza que o país cria e não temos esse coração, essa capacidade de dar a quem, se calhar, está em situação mais vulnerável. E às vezes as vulnerabilidades são criadas, são institucionais, são políticas. As nossas políticas, primeiro é que não são vigilantes ao fator de risco, sobretudo o climático, e que atinge grandemente o centro e o sul do país. Não é? Nós não temos políticas vigilantes a isso. Nós teríamos que criar guia de adaptação em diferentes setores produtivos, não é? Porque as pessoas também aprendem a conviver com essas situações, exatamente que põem em causa a qualidade dos solos, não é? Como estamos a dizer. Quem tem que corrigir esses solos, mas quem tem que devolver, digamos assim, poder às próprias populações, devia ter sido o Estado, mas o Estado é que, primeiro, as populações perderam a propriedade, não é, da terra. Não? Então, produzir em condições de insegurança de posse de terra, ninguém pode investir numa situação em que está em permanente estado de insegurança de posse da terra. Não há investimento sério. Uhum. E depois, estamos a dizer já que... Já falar do direito... o direito de propriedade. Portanto, terra, essa né? é uma questão recorrente que nós sempre falamos. Porque é um mecanismo que serve para uma série de outras coisas depois, além da insegurança. O crédito, por exemplo. Claro, porque se você não tem segurança de posse da terra, depois, não tens como depois ter acesso ao crédito, porque o que nós queremos é que o dinheiro circule, não é? Em diferentes estratos, não é? Cada um tem o dinheiro. Muito bem. Senhores, a questão da fome em Angola é um problema de políticas públicas? Claro. Nós não temos políticas públicas. Claro. Desculpe, capitão. Política pública é o resultado de um diálogo entre a sociedade e o governo. Ok. E a política pública, de uma maneira geral, mantém-se mesmo para além da rotação de governos. A fome zero no Brasil, mesmo com a rotação que houve, não acabou. Porquê? Porque é uma política, de facto, pública. É um exemplo, apenas há outros no mundo. Uhum. Nós temos políticas de governo. São visadas, pensadas e implementadas por um grupo restrito de pessoas. Cada vez mais restrito, aliás. Não públicas. E, portanto, o público subentende uma coisa que chama participação. Há bocado eu gostei quando o Vítor referiu uma coisa que os nossos solos, de facto, há muita gente a falar o mito dos... Não, temos muita gente que sabe produzir, é outra coisa. É o caso, por exemplo, do Planalto Central. Exato. Tem muita gente que sabe produzir. Mas, de facto, se formos a analisar a qualidade daqueles solos, nós vamos ver que uma grande porcentagem deles tem níveis, portanto, são muito ferralíticos e precisam realmente de ser trabalhados. Mas
Nós também temos aí os gessos, os talcos e tudo mais, os calcários dolomíticos para poder fazer. E as pessoas sabem fazer. Esta questão que o Bernardo estava a falar, da convivência com a seca. A convivência com a seca é algo que está reportado desde o início deste século, pelo menos do século XX, que há notícias do cíclico das secas. E as pessoas têm técnica, a transumância, uma série de outras práticas que ajudam exatamente a evitar a saturação das terras e permitem uma relação muito mais equilibrada desses grupos, por exemplo, as sociedades pastoris com a terra, do que muitas outras sociedades mais agrícolas e então, quando entra a área do empresariado, pior. Não é? Portanto, há realmente um déficit muito grande de uma componente que poderia, criando espaços de discussão, espaços de consenso. O Bernardo falou de contrato social. Nós precisamos de fazer um contrato social. Nós precisamos de nos entender. Ao fim de 50 anos, neste nós caso, não temos... o problema ainda é maior. Há uma série de questões que devem ainda... Há muitas questões que são fundacionais. Há muitas questões que são fundacionais. Que têm a ver com o histórico desta sociedade, que é uma sociedade multicultural, que é uma sociedade que concedeu uma série de sacrifícios para a luta de libertação. Quem esteve na base da luta de libertação? As lideranças e as organizações, sabemos, intelectuais, funcionários, estudantes, escritores. A base foi quem? Camponeses. A base eram os filhos, era a base logística, era a informação, pagaram com a vida muitos. E o que é que aconteceu na data da independência? A coalizão que tinha conduzido o processo para a independência foi desfeita em nome de uma coalizão urbana para o desenvolvimento. Era o que eu estava a referir há bocado. Vítor Panzo, voltamos aqui à questão da forma como estão. É realmente por conta da falta de políticas públicas que hoje vemos os números a crescer, quando até se fala que a questão da produção interna tem estado a crescer também, fala-se do aumento de famílias a produzir. Como é que se pode compreender estes dois elementos aqui? Se por um lado fala-se do aumento da produção interna, por outro lado aumento da fome. Qual é o problema na verdade? Ok. Capitão, eu vou responder esta pergunta em duas partes. Nós temos muitas famílias em Angola a produzir. 3,1 milhões de famílias camponesas produzem neste país. Com muita força, estão mulheres, homens, jovens a trabalhar, e até crianças no campo, que nós constatamos isso todos os anos. Eu particularmente tenho feito este trabalho neste país nos últimos 3 anos, para constatar em loco e falar com as famílias produtoras, as famílias camponesas. Atravessam muitas dificuldades. Como já disse atrás, a fome não acaba por quê? Porque há aqui elementos que estão intrinsecamente ligados a este fator, que devia envergonhar a todos nós em Angola, governantes, sociedade civil e todos os intelectuais. Porquê? Porque a fome não se erradica com decretos. Se nós podemos elaborar um documento, olha, a partir da manhã vamos implementar ou vamos investir X milhões para acabar com a fome em Angola. Não é isso, não vai acabar se nós não criarmos políticas públicas efetivas. Não podem ser feitas a meios. Isso é outra parte da questão. Temos as famílias e temos as políticas, os programas de governo. O que é perigoso? Os governos passam. A política pública, disse muito bem a professora Cisaltina, tem que ser inclusiva, tem que ser discutida a nível de todo o país. E assim, cada um na sua zona e que vai apresentar as questões, os relatórios daquilo que eles vivem, dos alimentos que precisam, porque nós hoje temos muitas crianças menores de 5 anos que estão a viver uma desnutrição severa. Que isso vai comprometer o futuro dessas crianças, a nível do intelecto, quando elas já o outro lado da fome, né? A questão da qualidade da alimentação, dos hábitos alimentares. Nós em Angola, para além das crianças, temos até jovens, temos adultos que não conseguem absorver as 2.500 calorias que a OMS recomenda. Como mínimo. Porquê? Por falta de alimentos.
E quando essas pessoas adquirem os alimentos, são alimentos de péssima qualidade. O que é que nós consumimos mais em Angola? Eu vou dar 3 exemplos. Coxa de frango, e que as famílias angolanas mais procuram. Essa coxa de frango não produzimos cá, infelizmente. Nós importamos essa coxa de frango. Depois, nós nos alimentamos de pão todos os dias. E depois vamos atrás de quê? Estamos atrás da fuba de milho, não é? O milho, que infelizmente Angola importa 70% do milho que se consome em Angola é importado. E quando nós importamos qualquer produto de alimento, significa que estamos a garantir emprego lá fora. Alguém no campo, no estrangeiro, está a ganhar salário em função daquilo que os angolanos pagam para importar. Quando nós devíamos aumentar a produção deste cereal no nosso país. Capitão, nós vamos um dia erradicar a fome em Angola quando trabalharmos todos juntos. Os dados que nós temos das pesquisas que nós continuamos a fazer, falar com os agricultores, é que eles têm muita vontade de produzir. O acesso ao crédito é um grande problema e também as vias de comunicação. O governo está a fazer reabilitação de algumas estradas, mas está a demorar muito. Está demorado porque as estradas nacionais, muito importantes, eu vou dar exemplo da Estrada Nacional número 100, que sai daqui de Luanda e vai até a minha fronteira com a Namíbia, na Santa Clara. Elas têm obra, por exemplo, quem sai do último município de Benguela, que liga ao Lubango, Xongoroi, até a entrada da cidade de Lubango. Nesse momento estão aí terraplanados 70 km. Falta muito, está a demorar. Quanto custa transportar um produto do Lubango, por exemplo, para Luanda, que é o maior mercado de consumo? Custa muito. Os transportadores não cobram menos de 1 milhão de kwanzas. É muito dinheiro. Essa produção alimentar vai chegar, por exemplo, a Luanda a preço muito alto. Neste momento, o país está inundado de tomate. Há muita produção de tomate. Se nós tivéssemos indústria transformadora... E muito das tomates está a estragar. Está a estragar. Eu vou dar um exemplo de um produtor que está Mas já tivemos massa de tomate. Depois no município da Baía Farta, na comuna de Dom Grande, que tem 60% da produção de tomate comprometida. Infelizmente isso foi por lixo. Porquê? Porque não há comprador nesse momento e também as condições para para transportar esse tomate de lá da Baía Farta até os grandes mercados de consumo, infelizmente ele não tem condições para pagar o transportador. Então são aqui situações que nós devemos ter em conta para melhorarmos esta situação, para podermos alimentar as pessoas. Bernardo, falava aqui, por exemplo, o Vítor da questão das famílias que estão a produzir e o Bernardo na primeira intervenção olhou para a questão da preocupação que têm os produtores com a questão da propriedade da terra. Este é um impedimento que faz com que muitas famílias hoje abandonem os campos ou tenham medo de começar a produzir, daí o aumento considerável da fome em Angola? Bem, o problema da fome, como dizia, existem várias causas e dentre elas estávamos a dizer que as pessoas, as comunidades, os camponeses, os agricultores convivem com a situação de permanente insegurança de posse das suas terras. E isto porque essas terras são objeto de usurpação mesmo. E a expressão é essa, usurpação. E vão perdendo esse seu património. E a par disso, o facto de nós sabermos que o Estado não tem um plano, digamos assim, de desenvolver essas comunidades. Explico-me. As pessoas antigamente, mesmo nós quando fizemos algum trabalho um pouco pelo Centro-Sul de Angola, sobre a adaptação às alterações climáticas. Quando fala do Centro-Sul, está sempre a olhar para o Cunene? Olho mais para o Cunene, Lubango, esse corredor, exatamente. O que se passa é que antigamente, porque uma das coisas também que está a acontecer agora é que nós colocamos muito, não sei qual é a expressão exata, quer dizer, o dinheiro está à frente da economia. Sim, mas isso são os valores materiais que estão à frente. Estão à frente, inclusive, dos próprios valores humanos. Antigamente as pessoas usavam
pegavam no quilo de feijão, iam à loja, com isso trocavam um peixe, tinham um peixe, alguma coisa assim. Mercadoria por mercadoria. E então mercadoria. tinham preocupação também de conservar os seus produtos. Hoje, se fores para lá, eles não conservam os produtos, não é? Para nós, eles vendem, eles querem dinheiro. Tinham celeiros comunitários, cada um tem o seu celeiro, não é? Mas tinham celeiros comunitários para acolher determinadas situações na comunidade. Esse sistema que criava alguma resiliência comunitária, não é? Isso também ficou destruído. Então... Mas há quem também está, além de vender o produto, está a vender a própria terra. Claro. Então, se a minha terra, não é? Ela é passada a um terceiro, que eu não conheço, e eu perco, não é? Restou-me alguma coisa, também as pessoas estão a cair nisso, estão a vender. Portanto, terras que não são objeto de concessão. Portanto, aqui... O que deve ser dito em relação à fome, não há, de facto, não é um problema de decreto, isso também dito, não é? É mesmo, estamos a viver uma situação de injustiça tremenda aqui no país, portanto. Não é uma situação de crédito. Não é, porque, quer dizer, numa economia normal, o crédito deve ser, quer dizer, as pessoas devem ter acesso ao crédito. O dinheiro deve estar nas mãos das pessoas. Não é para ter, tenho acesso ao crédito, porque tenho uma fonte de rendimento, depois para pagar o crédito, e assim. Isso praticamente também não funciona. E para você ter acesso ao crédito, tem que ter alguma garantia real. Qual seria, no caso do camponês? É a terra. Mas não tem o tipo de propriedade sobre a terra, porque a terra é do Estado. E a qualquer altura põe mão naquilo. Então, estamos a ver uma situação difícil e nada pode justificar mesmo a fome. E pronto, há que mudar o curso disso, não é? O curso disso, porque nós temos muitas crianças que não estudam. E nós não precisamos de ir muito distante, não é? A fome nesse país, para quem trabalha com as comunidades, enfim, isso já dá medo, dá muito medo. Quando fala ainda medo, o que é que quer exatamente? Quer dizer, eu sou muito sensível e às vezes quando vou para aquelas comunidades, enfim, não há gravata, aqui não há nada. Quando tenho contato com aqueles mais velhos e vejo aquela paisagem humana, toda ela, só sem dinheiro, aquilo toca o coração. Para quem governa, devia mexer com o coração. Não é? Porque não tinha razão de ser. Só existe porque não discriminamos parte da população, parte de territórios que não têm acesso à riqueza do país. Professor César, está a pedir a palavra? Desculpe, eu quando penso em debate, penso em alguma coisa, obviamente temos um moderador, mas penso em alguma coisa assim um bocadinho mais fluida. Peço desculpa. Seja à vontade não é uma quando questão de quiser. indisciplina, honestamente, nem de falta de respeito. É mesmo do meu jeito. Olha, há várias coisas aqui que nós temos já levantado e que são importantes. De facto, Angola é, neste momento, talvez dos países mais desiguais do ponto de vista, portanto, da distribuição de rendimentos. Não é? Então, isso tem muito a ver com aquilo que o Bernardo tem estado. E é a grande maioria da população. Há bocado estava-se a falar mais no Sul, não sei o quê. Há notícias de colegas seus, de jornalistas, de várias agências, que reportam situações de fome. Em Cabinda, tem petróleo. No Soio, tem petróleo. Nas Lundas, tem diamantes. Então, estamos a falar de quê? Por exemplo, no caso da Lunda, qual é o apoio que há, concretamente, à questão da diversificação, de facto, da economia naquela área? É só diamantes e a área informal e o garimpo. Estudos que nós temos feito, principalmente com jovens, mostram a carência, a vulnerabilidade, a precariedade das condições de vida da grande maioria daqueles jovens que já não considera que o seu futuro vai ser em Cafunfo. No caso de Cabinda, há também... Cabinda, uma das notícias que eu tenho... Aráveis. E Madeira? Uma das notícias que tenho, por exemplo, é de crianças que deixam a escola em Cabinda por causa da fome. Há bocado estávamos a falar aqui da questão da participação. Eu achei muito interessante também o que o Vítor estava a dizer, por seguinte: saber o que é que as pessoas querem comer. Isso
entra numa lógica que tenho defendido há muitos anos, que é da soberania alimentar, não só segurança. Ou seja, é garantir alimentos nas quantidades necessárias e no tempo, mas garantir os alimentos que sejam culturalmente adequados. Portanto, e isso, se for levado a sério uma estratégia dessa natureza, envolve as pessoas, mas não envolve só as pessoas, os produtores. Envolve os distribuidores, envolve os comerciantes, envolve o pessoal que está ligado, por exemplo, a atividades mais de caráter social. Envolve o pessoal das escolas, as merendas. A merenda não tem que ser definida aqui no Palácio para ser igual para todo lado. O igual tem que ser igual na diferença. É igual o direito à alimentação. Mas depois, na prática, ela deve ser culturalmente adequada. O milho, por exemplo, que o Vítor falou. Sabe quanto é que Angola exportou em 1973 de milho? 273 mil toneladas do amarelo Maria. O dente de cavalo branco, perdão, não era o amarelo, o dente de cavalo branco. E o milho, quanto exporta milho? Para um país que tem pecuária, está-se a dizer que uma parte desse milho, uma parte dessa produção já serviu para as rações, por exemplo. Para além, obviamente, de servir o mercado interno. E nós temos que pensar assim. E nós temos que pensar em envolver as pessoas, porque ninguém melhor do que as pessoas conhecem a potencialidade dos seus locais e a possibilidade, de facto, de diversificar a economia. Diversificação de economia, mais uma vez, não é decreto. É conhecimento. Conhecimento. Vontade. E trabalho com as pessoas para podermos realmente encontrar os caminhos de pôr essa diversificação a avançar. Porque mesmo no meio rural, não pode ser uma fatalidade, capitão, que a pessoa, porque nasce no meio rural, seja agricultora. A pessoa pode querer ser outra coisa. Países que conseguiram avançar na Europa e não só, um dos que eu conheci porque estive lá foi a Holanda. A Holanda conseguiu fixar a sua população e diversificar a economia, exatamente diversificando a economia no meio rural. A economia e os serviços, porque para diversificar a economia você tem que diversificar os serviços. Então, você cria sociedades muito menos desiguais, porque cria oportunidades para as pessoas que vivem nas áreas rurais, por exemplo, também terem acesso e poderem ser outra coisa que não camponeses. Eu vou-vos partilhar com vocês uma experiência. Claro. Eu vou partilhar com vocês uma experiência interessante. Eu trabalhei no campo, aquele de viver lá, morar lá, durante cerca de 8 anos. A maior parte do meu dia não era como agrónoma, que eu tinha a obrigação de fazer trabalho. Parteira, médica, juíza, polícia, conselheira, motorista e depois eu era agrônoma. Não é nessa ordem, nem era todos os dias, mas uma grande parte do meu tempo era exatamente... Porquê? Porque há um vazio. Quando a gente fala no rural, é um vazio de serviços. Eu há bocado estava a escutar o Presidente a dizer que a aposta continua a ser investir no setor da saúde. Sim, mas na minha lógica, na minha cabeça, investir na saúde significa primeiro postos, centros de saúde, hospitais regionais e depois então os hospitais das grandes especialidades. Essa para mim é a lógica de investir na saúde. E para acrescentar esta parte, a saúde começa primeiro na alimentação. E na educação. É aquela questão que falávamos dos hábitos alimentares e da alimentação adequada com a realidade de cada povo. Exatamente. A saúde será refletida naquilo que nós nos alimentamos. O que é que nós estamos a comer hoje? Nós somos o que comemos. Industrializados, que muitas vezes com ultraprocessados. É um perigo para a saúde pública, capitão e telespectadores. Nós devemos ter muita atenção. Se nós formos olhar os dados estatísticos do Banco Nacional de Angola e também do Ministério da Indústria e Comércio, nós vamos seguir o rastro e vamos ver os produtos alimentares que entram em Angola e quanto é que o país despende para comprar alimentos todos os anos. E os valores chegam perto de 3 mil milhões de dólares.
Capitão, se nós pegarmos 80% desse valor e canalizarmos para o nosso país para a produção interna, nós vamos ter autossuficiência alimentar e vamos conseguir distribuir alimentos para este país. Eu ouvi, pegando também um bocadinho que a professora falou sobre o discurso do Presidente, mas não no campo da saúde, falando propriamente daquilo que é o Programa de Combate à Pobreza do Quenda, por exemplo. O Quenda, agora o Governo assinou, de acordo com o Presidente... Prorrogou para mais 5 anos. Mais 5 anos, 400 milhões de dólares. É muito dinheiro. Este dinheiro, Angola vai se endividar ainda mais. Quem vai pagar este dinheiro seremos nós, todos nós, angolanos, é que vamos pagar com os nossos impostos. Ora, nós podíamos fazer aqui... Eu lhe pergunto, Vítor, sem interromper, eu lhe pergunto, é com programas como o Quenda que se poderá erradicar ou acabar com a fome? Não. Não. Não é com um programa como o Quenda. O Quenda é uma iniciativa do governo que não resolve o problema. E não foi feita uma consulta pública para a implementação do Quenda. Para se implementar o Quenda, eu acho que tinha que ser discutido na Assembleia Nacional, tinha que ser discutida esta temática com os parceiros sociais, com as ONGs que estão no terreno a trabalhar e também com as associações empresariais, as associações de camponeses, entre outros, para nós implementarmos isso. É possível, com o Quenda, resolver parte do problema, mas de que forma? Tem que haver um controle e colocar na cabeça das famílias que aquilo é para trabalhar e para ter retorno. O que nós já ouvimos falar, eu particularmente, eu que já assisti a uma entrevista que passou na televisão, alguém a dizer que com esse dinheiro que eu recebi eu vou acabar de construir a minha casa, vou comprar roupa para os filhos, vou fazer isso. Mas esse não chega para nada, ainda não é para este fim. Não. Mas podia ser, por exemplo, um financiamento para as famílias camponesas, as famílias pobres, para poderem fazer um negócio. E quem está no campo, o negócio é fácil. Não se inventa nada no campo. Tem sementes, tem tratores, mãos à obra. A única garantia que as famílias camponesas têm para pagarem o crédito é o trabalho. Essas famílias pagam com trabalho, porque elas estão identificadas, todo mundo sabe onde elas vivem, onde elas trabalham, que é o campo, não vão fugir, não vão comprar casa na Europa, nem vão comprar Lexus, vão pegar este dinheiro, trabalhar a terra e ter um período, uma moratória, digamos assim, que chega até entre 3 a 5 anos, é o desejável para ter retorno. O setor da agricultura e também puxo aqui para o setor da pecuária são setores muito importantes que vão garantir a alimentação das pessoas, a continuação dos viventes aqui na terra e também o setor das pescas. Nós estamos a deixar essa parte de lado. Temos um grande problema. Nós temos um vasto mar, 1.650 quilómetros de costa. Angola é um país abençoado, mas nós não estamos a fazer bem para que essa bênção seja multiplicada 100 vezes mais, não é? Somos nós... Não é por este facto de estarmos sempre a dizer que somos um país abençoado e acabamos por, digamos que, não acelerar a questão do desenvolvimento. Sentamos à sombra da bananeira. Pois, nós não podemos sentar à sombra da bananeira, capitão. Não há nenhuma instituição internacional que vá resolver o problema dos angolanos, o problema da fome. Os únicos que vão conseguir resolver esse problema são os angolanos, somos nós que vivemos neste país, que atravessamos os mesmos problemas todos os dias, quando nós estamos no trânsito a pedirem. Famílias internas enormes, digo, hoje em Angola estão a disputar os contentores de lixo. Nós constatamos isso todos os dias, tanto não só aqui em Luanda, como também nas outras cidades. Hoje tenho dificuldades em circular pela cidade de Lubango, pela cidade de Benguela, Uambo, entre outras cidades, porque temos sempre os meninos a pedir, as famílias, mulheres com crianças a pedirem que não têm o que comer. Então, é um grande constrangimento. Quer dizer que este problema está à vista de todos, digamos assim, e temos que ser nós a resolver essas questões. E, naturalmente, que isso se combate com uma união de forças de todas as pessoas, os empresários, o governo em primeiro lugar neste país para podermos resolver. Bernardo Castro, se por um lado há famílias que quando recebem este apoio do Quenda, por exemplo, estamos só a citar o Quenda por ser hoje o mais conhecido, mas há outros programas de combate à fome e à pobreza, mas especificamente do Quenda, há também informações que dão conta de que famílias no BIE têm estado a receber na localidade do Andulo, por exemplo, e mesmo outras províncias, como é o caso do Sul, têm estado a aplicar estes valores na produção agrícola. Em termos práticos e para vocês, Rede Terra, por exemplo, o que é que isto representa?
Bem, nós temos tido contato com os colegas, parceiros, na Huila, com a ACC, uma associação, não é? Construindo Comunidade, do Padre Certo. Pio, O é uma Alexandre. voz que clama sempre, bate sempre, para, enfim, proteger, lutar por aquelas comunidades. E o que nós ouvimos e vemos no terreno é o facto de que o Cuenda não tem estado a resolver o problema, grosso modo, das famílias para combater a fome. Porque o problema não é combater a fome para mim. O problema não é combater a fome, porque o governo 2004-2009 até tinha criado um programa de combate à pobreza, uma coisa assim. Não é? E depois, sim, mas até lá, terminada a guerra, até a tendência, não é? O número de pessoas atingidas pela fome foi baixando. Mas quando buscou-se, aprovou-se mais outro plano de combate, acho que são dois, de 2004 a 2009, já são 2 programas. E a tendência, o que é grave, é que mesmo com o Cuenda, a fome foi se agravando. Porque é preciso lermos os sinais. A fome foi se agravando. O empobrecimento da população, Também. não é? Os níveis, e isso é que mais preocupa a tendência. Para onde é que nós estamos a ir? Porque o problema não é só combater a fome, é criar aqueles links todos, não é? Que cria robustez, não é? Na comunidade, sustentabilidade, para dizer à pessoa, não, é por ali onde nós vamos, não é? Para que tenhamos comida, não é? À mesa. Portanto, combater a fome, do ponto de vista assistencialista, não é? Como é o programa Cuenda, não nos leva a lado nenhum. Porque é um dinheiro, e disse bem o companheiro Vítor, nós nos endividamos, vamos pagar bem caro, e nós já estamos bem endividados, o país está bem endividado, vamos pagar bem caro para um dinheiro que não tem retorno. O Cuenda, para as comunidades por onde nós passamos, é verdade que a pessoa, quando recebe uns 30 mil ou uns 60 mil, parece muito. E o Cuenda também está a separar famílias. Yeah. Está a separar famílias. É isso. Sobretudo para aqueles nossos mais velhos que têm 2 tensão. mulheres, é um problema. Criar tensão social séria. E não só, Mas o próprio e não Cuenda só, tem várias, descaminho. até aqui, penso que são 3 vertentes ou 3 pilares que traz, e um deles é a questão da inserção na produção agrícola. Disto pouco, ou produtiva no caso, disto pouco se fala-se dos valores que as famílias recebem e nada mais. Sim, não se fala muito nisso, porque assim, já se falou da participação. A política, ela aprendemos isso também, ela é pública quando não envolve, não discrimina ninguém. Cada um tem uma palavra a dizer. O que é que nós queremos para o país, para o meu município, Inclusive, para a minha província. Falou-se muito da municipalização, não sei lá, que a vida faz no município. Faz para o município, o que é que tem? Os Êxodo municípios rural. têm todos um programa de combate à fome e à pobreza. Que menciona- Êxodo menciona rural. Aí, 5 milhões. lá, sim, mas olha, e quem vê esse dinheiro, não é? Na prática. Não Quem somos. vê esse dinheiro não existe. Já vamos dar sequência a esta questão. Bernardo Castro, não esqueça o que tem para dizer ainda. Vamos a um rápido intervalo no seu Girassol Debate. Voltamos daqui a pouco para continuar a olhar para a realidade da fome em Angola, mecanismos para a sua erradicação. Fique por aí, nós voltamos em poucos minutos. Estamos de volta com o seu Girassol Debate, hoje a olhar para a realidade da fome em Angola, mecanismos para a erradicação. Antes do intervalo, Bernardo Castro estava com a palavra e na sequência vamos passar também aqui a professora Cesaltina para a sua visão quanto à questão dos vários programas de combate à fome e à pobreza, neste caso especificamente aqui olhar
para a fome que têm sido criados. Eu falava que as administrações municipais, de acordo com informações públicas, recebem mensalmente cerca de 25 milhões para programas desta natureza para o combate à fome e à pobreza. Bernardo Castro, como é que olha para a eficácia ou a efetivação destes programas? Bem, o primeiro ponto é que, antes disso, já se tinha ensaiado, alguns municípios foram ensaiados para transitar para o processo da descentralização e geriam não sei quantos milhões por ano. O resultado, se virmos hoje esses municípios, passarmos por lá, porque o que conta, às vezes, não é o dinheiro que se recebe, qual é o resultado desse dinheiro. Esses 25 milhões, tu vais para os municípios. Primeiro é que não há transparência. Nós não sabemos realmente se esse dinheiro cai e se cai, aonde é que ele é aplicado. Quando não há transparência na gestão da coisa pública, é o pior que pode esperar. Porque todo o papel pode justificar esse dinheiro. Nós trabalhamos com as comunidades, passamos pelos municípios. O retrato que nós temos em matéria de desenvolvimento é um retrato péssimo. Tanto. E o grande problema que nós estamos aqui a dizer, e isto aqui parece ser estrutural, não é? Estamos com uma fome assim institucionalizada, parece ser um programa de governação para a fome. Não sei se é só em Angola ou não, mas a fome é muito expressiva no país e em muitos países africanos. O que se passa é que não há diálogos, não é? Porque quando não há diálogo, os mais velhos dizem, quando as pessoas não dialogam, não constroem, não se sentam à mesa, não é? Enfim, nada vai além do... O diálogo entre o rural e o urbano não existe. E é por isso que o rural é objeto de destruição. Os seus significados históricos, enfim, tudo isso está a morrer. Ou seja, nós estamos a acompanhar exatamente uma dinâmica que, digo, colonial, está a ver? Porque é questão de paradigmas aqui, em matéria de desenvolvimento. Não há o diálogo entre a tradição e a inovação, está a ver? Então, quando você não tem esses diálogos todos, a ciência não fala com os sistemas de saberes tradicionais. Estudou, pronto, vai para lá, quer implementar determinada coisa. Aquilo que se falou é alimento, não é? Culturalmente. Não culturalmente é? Adequado, não é? É preciso criar esses tipos de diálogos, criar pontes. Só assim é que vamos... Agora, quando queremos implementar alguma coisa matando a outra, não faz lado nenhum. Esse é o problema. Cesaltina Abreu, como é que olha para esta questão dos programas de combate à fome e à pobreza materializados por administrações municipais e também a questão, por exemplo, nós falávamos aqui em instantes do Cuenda, do FAS, uma instituição que bem conhece pelo trabalho que tem estado a desenvolver. Como é que olha para o impacto destes programas que têm sido Eu agora vou começar Vítor. Vou responder em 2 momentos. Com todo o respeito. Bem, vocês vão me permitir ler aqui uma coisa. Nós, no início do ano, no dia 16 de janeiro, nós fizemos um posicionamento público sobre o orçamento. O Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades, a Universidade Católica, do qual eu sou co-coordenadora, o OPSA, o Observatório Política e Social de Angola, e a ADRA. Eu vou ler essa parte aqui sobre essa questão. Portanto, por um lado tem os comitês de gestão de orçamento do município, já ouviu falar deles, não é? Que ficam com 700 kwanzas de cada 1000 que são disponibilizados. Ou seja... 70%. 70% fica lá. Por outro lado, neste ano, isto foi para 24, neste ano, em média, foram distribuídos, estavam alocados, não sabemos se foram, 20,8 milhões só, já não eram os 25. E destes 20,8, há essa parte que fica com os tais comitês, certo? E que, em todo o trabalho que a gente fez nesta altura, nós não conseguimos ter elementos que nos ajudem a perceber que esses comitês vão, de facto, alocar essa parte que lhes cabe, digamos, de uma maneira mais efetiva, por exemplo, que as administrações. Esse é um lado. Mais uma vez, nós já tivemos ensaios aqui dos CACs, já tivemos ensaios aqui dos fóruns e que depois, de repente, foram transformados em outras coisas.
foram ensaios que, pelo menos aparentemente, permitiam no fórum levantar as questões, não é? De uma maneira mais ampla. O fórum não é decisivo, a gente sabe. O fórum levanta questões. Pois. E depois tínhamos os CACs para poder, já de uma forma mais dirigida, orientar, portanto, a prioridade, principalmente a questão da prioridade. Nós não podemos nunca fazer tudo o que a gente deseja. Temos que ser capazes de avançar naquilo que é o mais importante e às vezes o que é estruturante. Aquilo que, sendo investido hoje, vai permitir que uma série de outras coisas aconteçam. Que esse é outro ponto que nós não temos. Nós não temos políticas estruturantes que ajudem a criar as condições, os fundamentos para que depois outras possam. E uma delas é a educação. Se olharmos para a história, nós vamos ver que os países que conseguiram superar, inclusive situações de colonização, a Noruega, no início do século XX, saiu de uma situação de colonização. Está onde? É um dos países do primeiro mundo, mais desenvolvidos. Um é o primeiro ou o segundo. Pois. Então, e não é o único. Há uma série de exemplos. Por exemplo, a Malásia e Angola, o professor Paul Collier deu aqui uma conferência brilhante em 2006, em que ele nos mostrava que em determinado momento Angola e a Malásia estavam mais ou menos situadas a par e passo. Onde é que está a Malásia? A Malásia disparou tanto e tanto mais é que eles nos vendem olho de palma quando nós temos muitas condições para produzirmos esse olho que utilizamos nas nossas cozinhas todos os dias. Eu gosto muito de feijão de olho de palma, acredito que vocês também. E aqui há um dado para acrescentar aquilo que estava a dizer a professora, que é muito importante. Essa questão da educação, capitão, é muito importante para o desenvolvimento. E Angola tem um grande problema, que são as estatísticas. Nós temos problemas com números. O valor que as administrações municipais recebem todos os meses, que são 25 milhões de kwanzas, muitas vezes as administrações têm dificuldades em reportar ao Ministério das Finanças o que é que fizeram com o dinheiro, de apresentar relatórios. Eu já ouvi muitas vezes a Ministra das Finanças a falar sobre esse assunto, os municípios que não apresentam contas já não vão receber esse valor e tudo mais, e depois fica assim, não é? Então, cada administrador tem que saber que este dinheiro que eles recebem para o combate à pobreza é para implementarem neste mesmo programa e apresentarem relatórios. Estes relatórios eles têm que explicar o que é que fizeram com este dinheiro. Porque a fome não se fala, a fome sente-se e ela ataca o estômago. E quando a gente tem fome, o estômago dói, porque ronca. E não pensa. Nós não podemos ignorar esta temática da fome, porque as pessoas sentem. E um homem com fome não reflete. Um homem com fome comete crimes, rouba. Um homem com fome mata. Isto é um problema de segurança nacional. Parece ser uma coisa muito simples o que estamos aqui a abordar, a questão da fome em Angola. Nós temos que resolver esse problema já. Quem tem fome em Angola deve ser prioridade no programa do governo, no programa do Estado. Cada governante, quando acordar amanhã, terça-feira, tem que saber que tem que fazer mais pelo país, tem que fazer mais para alimentar essa população angolana que continua a crescer. Quando o censo, no próximo mês, o censo vai mostrar quantos nós somos efetivamente. Se a equipa do Instituto Nacional de Estatística conseguir contar todos os angolanos e não ficar ninguém de fora. E aí sim, com este número, o governo terá a obrigação de programar e elaborar melhor as políticas públicas, sabermos as quantidades de alimentos que Angola precisa para todos os angolanos que vivem neste país e não só, porque as quantidades produzidas são muito poucas. No discurso do Presidente da República sobre o Estado da Nação, quando falou sobre essa questão do setor agrícola e também o setor pecuário, o Presidente trouxe números das quantidades de carne que nós produzimos. 132 mil toneladas. É pouco para o número de habitantes que temos. Nós, Angola, precisamos de qualquer coisa como 132 mil toneladas, estou a falar da carne. Precisamos de qualquer coisa como 300 mil toneladas de carne ano para nós acabarmos efetivamente com a importação de carne. Nós ainda estamos a importar cerca de 43% da carne que nós consumimos no nosso país ainda é importada. E é cara. Estamos a falar da carne vermelha. E depois vamos falar da carne branca. Vamos falar do frango, por exemplo. Nós comemos muita carne de frango.
Então, é muito dinheiro que nós despendemos, capitão. Então, acabar com a fome, nós não precisamos estar toda hora a elaborar políticas, elaborar programas, são muitos programas. O problema está identificado, o que é que está a faltar? Que mecanismos, e já aqui olhando para estas possíveis soluções, ou antes mesmo destas soluções, rapidamente aqui uma questão, por exemplo, falávamos do setor produtivo num todo. Vítor Panso, enquanto consultor do agronegócio, nós hoje estamos a falar de vários programas para acelerar a produção nacional. Falamos, por exemplo, do FADA, que hoje surge como um fundo que vai financiar a produção nacional. Falamos do Plano Agrão, Plano Pecuária, Plano Pescas até. Como é que tem estado a olhar para estes 3 planos e estas instituições que temos focadas ou, digamos, que foram criadas para fomentar a produção nacional? Produção agrícola no Ministério do Planeamento. Capitão, eu fiz parte de uma equipa que ajudou a elaborar o Plano Pecuária. O Plano Pecuária é um programa bastante ambicioso. E quando eu avancei aqui, este número das 300 mil toneladas faz parte do Plano Pecuária. Todos os pecuaristas deste país estão comprometidos em produzir carne para atender a nossa população. O que é que acontece? O que acontece é que falta incentivo, porque a vontade nós temos. Os produtores estão aí e o governo conhece esses produtores. A região sul de Angola tem o maior efetivo de animal. E nós em Angola temos qualquer coisa, temos mais de 5 milhões e meio de gado bovino. Ainda é pouco para atendermos toda a população, porque de acordo com a OMS, cada angolano deveria consumir qualquer coisa como 8 quilos de carne ano. E nós não estamos a conseguir. Não estamos a conseguir consumir essa quantidade de carne, que tem uma proteína boa para as pessoas, desde que seja consumida de forma equilibrada. Não estamos a conseguir porquê? Porque produzir carne, cada quilo de carne em Angola custa muito caro. E os produtores estão a vender o quilo de carne abaixo da produção. Hoje, produzir carne, 1 quilo de carne está acima dos 10 mil kwanzas. Porquê? Por causa das dificuldades que os produtores têm. Nós ainda não temos a fábrica de vacinas, está a ser construída na província do Ambo desde 2021. Eu acompanhei o lançamento da construção desta unidade. E até os envolvidos 4 anos, quase, nós não temos ainda a fábrica. E depois, a tecnologia que está a ser usada hoje por esses produtores é muito cara, não é? Nós temos dificuldades na produção do milho para fazer a ração, ainda compramos o quilo de milho, hoje está muito caro. Então, há essa dificuldade. Precisamos de mais incentivos com taxas de juros bonificadas e quem tem que assumir isso é o governo. O Brasil fez isso, a Zâmbia fez isso. 70% do PIB da Zâmbia é proveniente do campo, dos agricultores. Eu falei com a presidente da Associação de Agricultores da Zâmbia, trabalham muito e eles hoje, os agricultores na Zâmbia são ricos. No nosso país, os agricultores são pobres. Por quê? Porque a produção nacional, nós não temos uma instituição, por exemplo, que garanta a compra desses produtos para que os agricultores não tenham perdas significativas. Esse é o grande problema. Então, estamos a produzir com receio. Se nós tivermos um entreposto aduaneiro capaz de assegurar a aquisição desses produtos alimentares e levar isso para os principais mercados de consumo, aí sim o agricultor vai produzir sem receios. E se nós tivermos as empresas de transporte e logística funcionarem em pleno, estradas em condições, o produto final vai chegar ao consumidor, a cada angolano, a preços bastante baixos, a preços competitivos. Então estamos a falar de comida. Se o trabalho, ou melhor, se o campo não trabalha, a cidade não janta. Nós estamos aqui a falar, estamos na cidade. E o que nós comemos hoje de manhã, à tarde e provavelmente hoje no jantar, saiu do campo, saiu da lavra, onde milhares de angolanos estão a trabalhar todos os dias, com muitas dificuldades e que têm poucas garantias para continuarem o seu trabalho. Por isso é que nós estamos a fazer aqui este apelo ao Fundo de Garantia de Crédito. O capitão falou do FADA. O FADA está a fazer o seu trabalho da disponibilização de máquinas agrícolas. FADA, se continuar assim, o FADA vai conseguir resolver
parte do problema. Mas nós queremos que as garantias para que esses agricultores paguem este investimento seja um período de carência bastante significativo, porque produzir no campo não é fácil. Num ano os agricultores não vão conseguir pagar o valor do investimento, mas acredito que em 3 anos eles conseguem. Por quê? Porque eles têm mão de obra para pagar, eles têm outros equipamentos. Vou dar um exemplo muito rápido para terminar. Já mesmo para terminar, Vítor. Produzir 1 hectare de cebola hoje, tu não gastas menos de 3 milhões de kwanzas. Então, é muito dinheiro para colocar esses equipamentos, pagar a mão de obra, colocar os fertilizantes, entre outros insumos agrícolas. Então, o retorno não é de imediato. É um trabalho de paciência. De Angola, que é o BDA e outras instituições têm que assumir essa responsabilidade. Muito obrigado. Porque o setor, eu só queria que tenha, porque a produção, principalmente no setor agropecuário, ela tem componentes a montante e a jusante, que se não estiverem lá, como de alguma forma o Vítor já avançou, se as estradas, se a componente de comercialização e essa componente de compra, comercialização, etc., tem de começar lá ao nível de onde está o agricultor. Cadeia, não é? Há uma cadeia. E o envolvimento dessa cadeia ao nível local é muito importante também para assegurar a incorporação e a venda lá. Porque esse mercado pode começar lá, perto dos locais de produção. A questão que a gente já falou aqui da transformação primária. Você já tinha aqui a massa de tomate, você já tinha aqui o tomate em pedaços, você já tinha aqui os picles, tinha aqui as saladas de fruta, tinha os sumos, tinha uma série de coisas que permitiam, inclusive, evitar que os produtos estragassem, porque os produtos eram trabalhados ao nível local. Não teriam as garantias daquelas latas, e ainda bem, que têm um monte de conservantes lá. Mas se nós conseguíssemos realmente trabalhar em conjunto, esses produtos seriam consumidos dentro do prazo que estava dentro daquilo que é possível ter como período de conservação com qualidade. Isso aplica-se à pecuária, isso aplica-se à agricultura, isso aplica-se às pescas. Portanto, há um conjunto de coisas a montante, a jusante, e há um conjunto de coisas a montante que tem que estar. São investimentos, são estruturantes necessários para permitir, para dar a tal segurança para que as pessoas façam. Você falou da cultura de cebola, cultura de alho. Eu vi do tempo da Sela como é que as brigadas funcionavam. É mimo, é quase fazer renda na agricultura, esse tipo de culturas. Mas digamos que os projetos hoje, as ideias aplicadas naquela altura ainda se adequam aos tempos de hoje? Não, eu não estava... Neste sentido, por exemplo? Por que não? A realidade é a mesma? Quais outros tempos está a falar? Primeiro, eu quando estou a falar do caso da Sela, estou a falar daquela unidade do Congo, que o Bernardo conhece bem, que era a unidade dos mimos. Era a unidade dos morangos, a unidade do alho, a unidade da cebola e outras coisinhas assim que se faziam ali. E que tinham condições de trabalho específicas próprias para esse tipo de culturas, porque são extremamente delicadas. Você não pode olhar para um campo, por exemplo, de produção de cebola da mesma maneira que olha para um campo de produção de coisa. O que eu creio que nós precisamos e que o Vítor estava a tentar era reduzir os custos de produção, por um lado, assegurar que os financiamentos sejam bonificados, não é? E que haja um período de carência que permita realmente às pessoas conseguirem produzir. Mas também há aqui os tais componentes culturais da valorização das próprias sementes, do voltar a guardar nos celeiros e naquelas coisas, voltar a guardar as próprias sementes, porque chega uma altura que as pessoas estão a comer o próprio produto, não tem como ir buscar mais. Nós aqui podemos ter 3 campanhas, no mínimo. Primeiro as chuvas, segundo as chuvas e as nacas. Há países que com inverno e com não sei o quê, ou fazem estufas ou não têm como. Nós podemos fazer a céu aberto. Temos que ver a componente da água, mas creio que é possível. E o Namíbia é uma das províncias que nós podemos fazer a céu aberto o ano todo, sem problema. Mas não só. Eu, como lhe disse, nos lugares onde eu trabalhei, sempre trabalhei com 3 campanhas. Primeira chuva, setembro, segunda chuva, janeiro, fevereiro, e as nacas. Então,
E todo o sol tem a sua produtividade, que é outro mito que também tem que acabar. Todo o sol tem a sua produtividade. Portanto, nós temos sempre possibilidades de, nos espaços que temos, mas esse conhecimento, esse como fazer, implica a incorporação das pessoas, implica as pessoas estarem, mas as pessoas sem terem confiança. E aqui tem um elemento que eu queria trazer e vou já calar. A construção de confiança como bem público. Construção de confiança como bem público pode parecer assim uma conversa de sociólogo, não é? É a construção, sim, social, dessa ideia, dessa necessidade de confiança, que você teve a falar o tempo todo de confiança, Vitor. O tempo todo. Ele teve a falar da necessidade de haver confiança para as pessoas fazerem. E isso vem como? Não vem com estas alterações todas, com estas oscilações, com esse hoje tem, amanhã não tem. Não, tem que vir alguma previsibilidade. E, acima de tudo, com uma distribuição de responsabilidades e de possibilidades para fazer. Porque você pode, por exemplo, a gestão da água corporativa, você pode fazer. A perspectiva corporativa não nega o lucro. O lucro é depois dividido por todos. Mas tem incorporado lá, na gestão da água, por exemplo, Bom Jesus. Bom Jesus tem pequeno produtor, grande produtor, tem aqueles que vendem a sua força de trabalho e se calhar, não sei, se calhar ainda tem do pequeno e o médio, ainda tem ali mais. Essas pessoas, todas elas precisam de água para produzir. E depois para os seus bens. Por que não nós conseguirmos pensar em formas corporativas das pessoas todas, dessas pessoas, dos diferentes interesses presentes, participarem na gestão da água? Em termos de quê? De qualidade e de quantidade que é gasto. E de como é gasto. Okay. Se conseguirmos fazer isso, estamos a investir na tal construção de confiança. E as pessoas no próximo ano vão sentir mais à vontade para alargar a tal área, porque sabem que o produto vai sair dali, vai haver uma negociação com uma grande superfície, por exemplo, para ter os morangos, para ter isto, para ter aquilo, para ter outra produção. E continua o processo. E vai crescendo a capacidade das pessoas acreditarem que podem fazer, porque não vão ter a surpresa de que no próximo ano já não vai ter carro, no próximo ano a estrada está não sei o quê. Então, essa ideia, por um lado, é um setor de enclave, está ali no meio, é um setor que depende, são esses setores de produção, e precisam realmente de investimentos em termos estruturantes. Bernardo Castro, que mecanismos é que ainda, se olharmos aqui para toda esta conversa que estamos a ter, podem ser ou devem ser aplicados para a erradicação da fome em Angola? Bem, acho que isso já não se ensina, porque o próprio governo está comprometido com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E uma das metas é mesmo combater a fome. Estamos longe. Claro, claro. O problema é que nós não chegamos lá. 2030 será alcançado. Para isso não há muito discurso, não há muita coisa lá. É assim. E nós vivemos de quê? Dos rendimentos mais do petróleo. Sim ou não? Não é muito da agricultura, não é muito do que nós estamos a falar aqui. O dinheiro, nós vivemos mais é do petróleo. Agora, esse dinheiro para a mão de quem? A quem serve? Esse aqui, o problema é distribuir melhor o que nós temos, não é? De forma equitativa, para que cada um tenha um pouco daquilo que é a riqueza do país. Não há grandes voltas. O resto aqui falamos é sobre a diversificação da economia. Claro, para que tenhamos fontes de rendimento, as pessoas trabalhem. O Estado deve criar condições de tal forma que cada um tenha a possibilidade exatamente de trabalhar e com segurança, não é? E ter comida à mesa. Só que o Estado não o faz. Estamos apenas agarrados ao petróleo, não é? Que mobiliza poucos trabalhadores por setor e cujo rendimento não é para todo mundo. A questão aqui é justiça econômica. Portanto, é justiça social e mais do que isso, né? Exatamente. Não há aqui outro milagre, porque os papéis foram bem produzidos, existem estratégia disto, daquilo e mais, enfim, tudo bonito. Mas, no fundo, o que nós estamos a fazer não é o que está lá no papel, não é? Nem queremos atingir o que está lá no papel. O que nós estamos aqui é mascarar uma verdade
de onde vem o dinheiro para em mãos de quem, não é? Para as grandes maiorias que estão a viver fome. De 2016, 2014 para cá, não é? Elaboraram-se muitas coisas, mas a fome é cada vez mais expressiva. Por quê? Essa é a questão. Por que é que nós não temos bancos por exemplo, a tal REA, como é que é? O que é feito da tal REA? A Expansão tinha uma matéria ainda há poucos dias da REA adormecida, não é? Nós precisamos ter uma rede de bancos de alimentos espalhado pelo país. Isso é fundamental. Dentro daquela ideia que estávamos a falar há bocado de voltar a criar os agricultores, porque eles sempre retiveram. Deixa-me acrescentar esta parte, professor. Bancos de alimentos? Bancos de alimentos são muito importantes, como estava a dizer a professora. Eu me lembro, em 2006 foi criado o Banco de Desenvolvimento de Angola. E foi criado com um pendor muito específico. Era mesmo para desenvolver o país, puxando muito para o setor produtivo. O que aconteceu? Angola implementou o programa Angola Invest. Disponibilizou-se muito dinheiro. Do agronegócio, não é? No agronegócio. O que aconteceu? Muitos empresários receberam milhões de dólares na época, porque nós tivemos um boom económico de 2002 a 2008, em que o PIB de Angola chegou a 2 dígitos. Nós tivemos aí qualquer coisa como 12,8% de crescimento do PIB. E aquilo, nós tínhamos muito dinheiro. Esses empresários usaram o dinheiro para outros fins, muitos deles sem rastro. O governo de Angola deve estar a fazer um trabalho para identificá-los. E o dinheiro está aí, foi muito mal investido. Hoje, ocuparam terras das comunidades, destruíram, usurparam. Não é possível e fugiram com os dinheiros. Uma única pessoa que recebeu 100 milhões de dólares para investir na agricultura, quando as famílias camponesas deste país, com um valor de até, digamos assim, 100 mil dólares, fariam milhares de coisas, produzindo, porque essas famílias estão identificadas há anos, desde que Angola se tornou independente, que nós temos as famílias camponesas, mesmo até no período da guerra, os agricultores sempre estiveram lá. Se não fosse isso, tínhamos morrido. Essas pessoas tinham que ser levadas ao colo, digamos assim, esses agricultores, ter esse financiamento para trabalharem. E às vezes eu não sou apologista de dar dinheiro diretamente ao agricultor, porque ele tem que apresentar uma lista de necessidades. O que é que ele quer? Quer esse tipo de semente, quer esse tipo de equipamentos, e o próprio Estado, a semelhança daquilo que o FADA está a fazer para distribuir esses equipamentos, o próprio Estado pode fazer as compras desse mesmo material e distribuir. E vai colocar um procurement regional. Tem um valor e pronto, ele vai trabalhar e vai pagar este dinheiro. Voltando à questão do Banco de Alimentos. O Banco de Desenvolvimento de Angola cobra uma taxa insustentável para a produção agrícola e não só. 13,3% não é apetecível, a taxa de juro é muito alta. Nós devemos imitar os bons exemplos daqui da região, países como a Zâmbia, a Botsuana, que cobram juros que ronda os 0,8%, 0,5%. Dá para produzir, dá para pagar este investimento em pouco tempo. Agora, com este valor, com essa flutuação do câmbio que nós temos todos os anos, e o Kwanza vai perdendo força, não é sustentável. Então, tem que se fazer uma reformulação da política económica e produtiva do país. Isto é para toda a equipa repensar aquilo que tem estado a fazer, porque durante esses anos todos nós elaboramos muitos programas e todos eles falharam. Não acertamos em nada. Orçamento Geral do Estado é para aumentar o valor da agricultura, o setor produtivo. Não aumentou o ano Não passado. podemos aceitar que o setor da agricultura continue a ter abaixo de 1%. Nós precisamos que o setor da agricultura, que é para a alimentação, tenha 10%. A semelhança daquilo que os outros países estão a fazer. Não pode. Nós somos Angola, somos um país produtor de petróleo, temos dinheiro. Hoje nós temos capacidade no setor produtivo, no setor agrícola. Temos muita gente formada, proveniente de Cuba e outros países. Já não temos problemas de quadro nesse setor. Nós contamos a fazer atualizações. Agora só falta, digamos assim, apertar o botão da produção efetiva. E assim nós vamos chegar lá e reduzir a fome. Mas falta uma coisa, Peter. Falta uma coisa. Falta o reconhecimento de que há um problema que tem que ser tratado. Eu li pela Plataforma Sul, em 16 de dezembro de 2021, acho que o Bernardo estava,
aquela declaração sobre a situação da fome Sim, sim, e o sim. pedido de declaração de uma situação de emergência. Sim. Até hoje. Há organizações hoje que estão a solicitar... A que o governo Plataforma tome esta Sul, da atitude. qual eu sou membro fundador, tem realizado uma série de trabalhos, tem produzido uma série de evidências, mostrando como é que a situação, particularmente no sul de Angola, está. Nós geramos os primeiros refugiados climáticos. Não Este é? seria o caminho para a Sim. resolução do problema? Seria Não, o reconhecimento, capitão, o reconhecimento da situação Para mobilizar. dá. O Vítor tem estado o tempo todo. Amanhã têm que acordar consciente. É através da interiorização, o reconhecimento de que há um problema. E esse problema tem esse nome e acontece. Vamos tentar conhecer o problema, para depois tentar compreender as diferentes maneiras de lidar com ele. Exatamente. E isto é não só didático, como isto reforçaria bastante as relações entre governados e governantes. Mas é preciso ser humilde o suficiente para reconhecer. E E descentralizar nós a não decisão temos também. isso. Esse é um ponto. Haverá A tal- reconhecimento quando quem governa sentir a fome um dia. Sentir a Fome relativa bem, nós nessa altura chamámos a atenção que considerávamos aquilo um insulto. A ideia de que a declaração que tinha sido feita uns dias antes de que a fome era relativa. Relativa para quem? Para quem está a morrer? Para quem atravessa a fronteira em busca e depois vai ser quase como havia uma denúncia de sujeito a trabalho em condições menos bons? bastante más em vindo. Tanto que depois eles voltaram, mas agora voltaram a passar, porque realmente não têm condições. Mas essa interioração é fundamental. Digamos que até hoje ainda é necessário que se tome esta atitude de declarar a situação de É para emergência. podermos ter ajuda, porque para poder haver ajuda internacional dirigida também, principalmente àqueles casos. Porque aí nós não estamos só a falar de Angola, estamos a falar do norte da Namíbia também. E aí havia a possibilidade de, em conjunto, porque a Namíbia fez isso, a Namíbia pediu, a Zâmbia fez isso, o Botswana fez isso, não fizeram. Deixaram de ser mais países por causa desse reconhecimento. Não. Isto até porque nós temos a Convenção de Kampala, que protege as pessoas internamente deslocadas por força exatamente desses riscos, né, desastres. Desastres Mas, naturais. infelizmente, essas convenções, uma convenção africana, não se respeita. Nós temos, a cada ano que passa, digamos assim, a seca é mais intensiva, não é? Ela provoca, o Nunca impacto foi é como maior. está hoje. Não é? Anualmente nós temos esse problema. Então é que assumi-lo, como a professora está a dizer, assumi-lo como um problema cujo combate tem de ser, portanto, as soluções são estruturais e semi-estruturais. O problema não é só abrir, enfim. Então há que assumir isso como um problema e depois sentar-se, não é? E ver como é que nós podemos resolver isso. Porque ele é crônico. Com as pessoas. Ele é crônico, ele está a afetar, está a matar, enfim, pessoas e animais e outras coisas mais. Só que nós estamos a assumir isso como um problema, não é? E que deve mobilizar diversas respostas, não é? Porque nós teremos amanhã, próximo ano, novos problemas. Migrações, não é? Só fluxos migratórios que vão para a Namíbia voltam. Só a fome financeira. Mas não temos encontrado uma solução mais, não é, sustentada, né, para o problema. Do ponto de vista das famílias, por exemplo, a saída dos homens adultos jovens está a fazer... Há um filme, inclusivamente, um documentário que foi feito, As Viúvas do Cunene. Aqui na Huila mesmo. Yeah. Na Huila. Porque as mulheres... Isso cria, além do peso que a mulher rural já tem, que é... Aquilo não são 24 horas, são 48 horas por dia. Ainda estão agora com as responsabilidades daquilo que eram as tarefas essencialmente atribuídas aos homens. Isto tem efeitos. Vai ter os efeitos, como nós já falámos aqui, nas crianças que não têm a alimentação necessária
nesse processo evolutivo e que nunca mais vão conseguir recuperar totalmente. As suas capacidades cognitivas vão ficar afetadas. Como há toda uma desagregação do tecido social, que também reduz a capacidade de resposta das pessoas. Porque o facto de o seu ambiente de vida estar afetado, você acaba por reduzir a sua capacidade de responder. Zaltina Brito, nós temos há pouco menos de 3 minutos, rapidamente, 40 segundos para a conclusão. Ideias em jeito de conclusão? Como disse, eu creio que a primeira coisa é a necessidade do reconhecimento, o reconhecimento que há um problema e que nós temos que tratar e que esse problema não é igual, não se resolve a dividir por 18, ok? É um problema que tem que ser tratado região por região e com a incorporação das pessoas. As pessoas têm que participar. Temos depois uma série de ações do ponto de vista estruturante que tem a ver com esse investimento. Infraestruturas, insumos, a capacidade técnica. Temos depois toda a componente de distribuição de produção, etc, etc. Temos, acima de tudo, a educação como um investimento. País que quer desenvolver, não tem IES, tem universidades. País que quer desenvolver investe na agricultura, investe na educação desde a mais tenra idade. Sabe-se a influência que tem a educação pré-escolar, o tal maternel, no desenvolvimento cognitivo das crianças. E depois criar realmente condições para que ao longo haja a produção, mas haja garantias portanto, de esses bancos de alimentos que permitam dar essa segurança, essa tranquilidade para que possíveis crises possam ser enfrentadas com mais tranquilidade. Bernardo Castro, dou-lhe também 40 segundos para a muito conclusão. rapidamente. A questão da fome, a fome, para o nosso caso, é um crime inaceitável. Portanto, não devia existir a fome no nosso país. Não há razão como justificar a fome, mas há respostas para a fome. E essa resposta, acho que deve mobilizar todo mundo, independentemente da posição que cada um toma, da sua filiação política, partidária ou religião. Então, isso sugere também a descentralização da decisão. Portanto, nós, localmente, quando a decisão é descentralizada, as pessoas sabem identificar as suas prioridades, o que querem efetivamente, não é? Então, temos de dar esse passo para que as pessoas não continuem a decidir por nós aquilo que nós não queremos realizar, não é? Isso é muito importante. O segundo aspecto é mesmo chamar a atenção para que dessa riqueza desse país, pouco ou muito, cada um tenha lá um pouco que lhe chegue à mesa. E isso deve tocar os responsáveis políticos, portanto, porque essa fome é criada, não é natural. Vítor Panso, rapidamente. Pois, para concluir, capitão, eu vou apegar-me nas palavras, parte das palavras do Bernardo, não é? Essa fome não é mesmo natural e nós temos condições de erradicar a fome em pouco tempo. Quanto tempo? Pouco tempo, eu estou a falar em qualquer coisa como 2 anos e meio até 3 anos. É muito simples. Porquê? Porque nós temos as áreas de produção identificadas, nós temos capital humano e temos financiamentos. Se nós conseguirmos nos endividar para garantir, por exemplo, 400 milhões de dólares para o Coenda e financiamentos para a construção de outras coisas, nós temos que olhar para a qualidade da despesa. A ministra Vera Daves fala muito sobre isso, qualidade da despesa. Mas essa qualidade tem que ser acompanhada com a produção. Porquê? Porque os agricultores, os pescadores, os pecuaristas, estamos a falar dos criadores de animais para o consumo humano, eles existem. Agora, nós precisamos continuar a potenciar esses operadores, tratar da cadeia logística e uma coisa muito interessante que a professora disse tem que ver com a REA, que é a Reserva Estratégica Alimentar. A Reserva Estratégica Alimentar tinha que ser a instituição que pudesse garantir o armazenamento dos alimentos
produzido neste país Nossa. e aqueles que nós não temos condições de produzir ainda 100% para ter no mercado, para podermos fazer a distribuição nas áreas onde há insuficiência de alimentos. Aí sim nós íamos acabar com a fome em Angola. Se fizermos isso, nós vamos conseguir em pouco tempo, capitão. Nós não precisamos de inventar mais nada. Estão aí as linhas mestras. Precisamos desse pouquíssimo de tempo, de vontade para resolvermos Neste caso, precisávamos de mais tempo e eu que não temos. Por isso mesmo, senhores, muito obrigado pela presença. Nós voltaremos, ou gostaríamos de contar convosco em próximas oportunidades. Obrigado. Muito obrigada pela oportunidade. Bom regresso a casa. Obrigada. A si também que acompanhou a residência, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já sabe, Girassol Debate toda a segunda-feira, depois do Girassol Jornal, a partir das 21 horas estamos aqui. Por isso mesmo fica o convite para estarmos juntos na próxima semana. Boa noite, fique bem. Nós voltamos em próximas oportunidades.